Quando falamos da atuação como psicanalista, muitas características vão sendo adotadas e nós vamos aprendendo isso durante o percurso psicanalítico. Estar nesse lugar de psicanalista é muito gratificante e ao mesmo tempo nos traz assim uma percepção muito clara de quem nós somos, de como nós vamos nos construindo. Mas para estar nesse lugar também é importante ter duas características: ser continente e também ser paciente. Eu sou o Marcos Simões e o nosso tema hoje é a capacidade continente e a paciência do psicanalista. Vamos falar sobre esse assunto? Então roda a vinheta. Sabia que um psicanalista precisa aprender a suportar determinadas condições, determinadas situações, histórias que vão chegando dentro do setting? Um analista ele precisa ter esse olhar diferenciado para aquilo que está sendo vivido dentro do setting. O analisando vai trazer a sua história, os seus conteúdos, as suas coisas, e nós precisamos compreender que ele está trazendo aquele conteúdo porque ele não sabe lidar muitas vezes com tudo aquilo que está acontecendo e que de fato faz sofrer. Então a nossa capacidade de conter algumas coisas vem no sentido de suportar. Nós vamos receber aquele conteúdo, vamos trabalhar na nossa própria mente, com as nossas condições, com os nossos momentos, as nossas experiências, e vamos devolver isso para o analisando numa provocação, numa fala, numa reflexão, enfim. De alguma maneira, o analista ele tem uma função muito de acolher o conteúdo. Quando nós falamos de ser recipientes, nós não estamos falando no sentido de guardar para nós, mas sim no sentido de poder receber aquela informação, trabalhar aquele conteúdo e devolver isso para o analisando, para que ele possa também pensar com um outro olhar, pensar numa outra perspectiva. E é claro que diante de tudo isso, muitos fatos, muitas histórias vão surgindo. O analisando tem a sua forma de viver essa experiência com o analista e tudo vai acontecendo dentro do setting a partir do momento que o paraanalítico começa a trabalhar nessa perspectiva de poder lidar com aquilo que faz sofrer. O analista tem que ter essa capacidade de continência, ou seja, essa capacidade de reter alguns conteúdos do analisando, poder processar esse conteúdo e devolver para ele. O analista não fica com esse conteúdo, ele devolve para o analisando de diversas formas, como reflexões, perguntas, para que o próprio analisando possa entender aquilo que ele não está conseguindo entender dele mesmo. É por isso que a análise é muito do analisando. Nós somos provocadores a partir dos conteúdos que são trazidos para dentro do setting. Isso é ser continente, é ser acolhedor, é emprestar o nosso inconsciente para que o próprio analisando possa, de alguma forma, estabelecer um contato com ele mesmo. É emprestar o nosso ego para que o próprio analisando possa confrontar algumas situações que ele mesmo não está conseguindo enxergar. É por isso que o analista também precisa do seu processo de análise, precisa estar no lugar do analisando em determinados momentos para que ele possa lidar com suas questões com o seu analista. E um outro ponto importante na psicanálise é a paciência. Muitas vezes os conteúdos que vão ser trazidos pelo analisando e que precisam ser suportados pelo analista são conteúdos agressivos, são conteúdos hostis, situações ruins da vida do analisando, mas o analista precisa ter uma certa paciência, uma certa calma, uma tranquilidade para lidar com aquilo que está vindo. Entender principalmente que tudo aquilo não passa de uma situação analítica, que o analisando está vivendo com o analista uma situação que é dele. E que a partir dessa situação, muitas reflexões poderão surgir, como por exemplo, questionar o analisando. Por que será que você está agindo dessa forma? O que te faz pensar desse jeito? O que será que você está sentindo nesse momento? É quando o analisando começa a se questionar que o movimento acontece. Então o analista precisa ter uma certa paciência, porque o analisando tem o seu tempo para lidar com as suas questões. Tem o seu momento, tem a sua dinâmica, a sua forma de pensar.
O analista, então, vai funcionar como uma figura importante, como se ele fosse uma parte do ego do analisando, e esse ego auxiliar vai funcionar no sentido de colocar o analisando para questionar algumas questões que nem mesmo ele questionava. É por isso que o analista precisa conseguir suportar determinados conteúdos que vêm, para ele poder pensar sobre, refletir, sentir aquele conteúdo e decodificar, devolvendo para o analisando, no sentido de que o próprio analisando possa trabalhar em si aquela pergunta, aquela reflexão que foi feita. Mas para isso, o analista também precisa ser paciente e entender que o analisando tem a sua forma de pensar. É preciso ser acolhedor e, ao mesmo tempo, saber esperar. São duas atribuições muito importantes para um analista estar atuando dentro do setting diante do seu par, o par analítico. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais!